Hola, buenas noches con todos. Es un honor para mí estar aquí presente hacia todos ustedes en nombre de la Sociedad Peruana de Fisioterapia y Terapia Intensiva y de Asobrafir, que es una actividad en conjunto que hemos organizado. Les traigo el saludo de nuestro presidente Jorge Vélez, que él está dentro de los participantes también, así como de toda la directoría de SOPEFTI. Quiero dar las buenas noches a todos los aquí presentes y en especial a Fernanda Lanza, que es miembro de la directoría de Asobrafir, y al profesor Daniel, que va a ser la persona que nos va a brindar un tema de excelencia, de mucha importancia para todos nosotros. Luego de la palestra del profesor Daniel, vamos a recibir una invitación oficial de la profesora Fernanda para que podamos participar y conocer un poco más de lo que Asobrafir está haciendo por estos meses en Brasil. Entonces yo quiero dar la bienvenida a ellos y agradecerles por esa disposición de estar aquí presentes con todos nosotros. Professor Daniel, podemos começar. Sim, claro, podemos começar. Muito obrigado, Milton, obrigado a Fernanda pelo convite. Boa noite a todos os participantes. Vocês não imaginam a honra que eu sinto de poder estar aqui nesse momento, falando com vocês aí do Peru, e já vi que tem colegas de outros países, da Costa Rica. Então, é muito legal, me sinto muito honrado de ter sido escolhido nesse momento para poder conversar com vocês. E vou tentar, como eu já tinha falado com o Milton, falar devagar para permitir que todos entendam da melhor forma possível o português. Então, eu sou o professor Daniel Lago, eu sou fisioterapeuta, eu moro aqui no Brasil, especificamente na cidade de São Luís, no Maranhão, um estado que fica no nordeste do país, né? Uma região mais alta do país. E aqui trabalho como fisioterapeuta em UTI já há quase 17 anos, trabalhando especificamente em unidades de terapia intensiva. Tenho doutorado em ciências e o mestrado em ciências da saúde aqui, e também sou especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva e fisioterapia respiratória pela Asobrafir, além de atualmente estar coordenando o Departamento de Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto da Associação. É uma grande honra para mim a oportunidade de estar aqui falando com vocês, e a nossa proposta para hoje, eu vou já compartilhar a tela com vocês. Aqui, é falar sobre o impacto da mobilização na interrupção da ventilação mecânica, ou seja, qual o poder que a mobilização do paciente crítico pode ter na redução do tempo de ventilação mecânica, na redução do tempo de desmame, né, da ventilação mecânica de pacientes críticos. Então, essa é a proposta da nossa aula de hoje, da nossa palestra de hoje. E, inicialmente, eu trouxe aqui algumas definições do que vem a ser mobilização, especificamente aquela chamada de precoce. O que é a mobilização precoce? Existem várias definições para esse termo, como, por exemplo, a definição da professora Carol Hodgson, da Austrália, é a atividade física realizada nas primeiras 72 horas de uma doença crítica. Ou seja, qualquer tipo de atividade física que é realizada precocemente, e aqui o precoce é em até 72 horas após a instalação da doença crítica. A gente tem uma outra definição que já traz o seguinte, que é qualquer atividade que vai além da amplitude de movimento, sendo esta realizada por um profissional de saúde, quer seja o enfermeiro, o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional,
dentro das primeiras 48 horas após o início da ventilação mecânica. Então, a gente já tem aqui uma outra visão, uma outra definição. Na anterior, 72 horas da doença crítica. Na de Jolley, 48 horas do início da ventilação mecânica. E uma definição mais recente, né, de uma revisão publicada no ano de 2020 por Wang, é a realização de atividade física suficiente para causar um impacto fisiológico agudo que melhora a ventilação, a circulação, a perfusão e o metabolismo muscular e o estado de alerta, diminuindo as taxas de estase venosa e trombose venosa profunda. Então, a gente tem aí várias definições distintas para a mesma coisa. Então, isso já é um ponto de dificuldade, porque a gente não consegue ainda ter uma definição clara do que é que vem a ser o precoce dentro da mobilização. O que a gente pensa é que a mobilização ela é fundamental no paciente crítico e ela deve ser iniciada o mais precocemente possível, dentro das condições clínicas permitidas pelo paciente. Então, a gente tem ainda essa dificuldade em definir e compreender o que é exatamente a mobilização precoce. A gente tem algumas definições muito amplas e algumas muito restritas, e isso acaba trazendo, né, um problema para o avanço das pesquisas clínicas, porque acaba que vários estudos utilizam o termo mobilização precoce, mas aplicam as atividades de forma diferente e em tempos diferentes, independente disso, chamando de precoce. Então, as definições mais amplas, elas são muito heterogêneas e acaba tendo um escopo muito amplo, né, um alcance muito amplo. Talvez, pensando em investigações clínicas, né, em melhorar a validade, a confiabilidade da investigação clínica, talvez a gente tenha que rumar, né, de ir em direção a definições mais resumidas, mais fechadas, que possam definir muito bem o que é a mobilização precoce na UTI. Então, hoje a gente tem uma variabilidade muito grande das atividades que são realizadas, do momento em que é realizado, a quanto tempo após a internação ou início da ventilação mecânica, e isso dificulta muito essa transferência dos resultados dos estudos para a nossa prática do dia a dia. A gente sabe que é importante a mobilização precoce, a mobilização na UTI, tem um impacto imenso na recuperação funcional do doente crítico. Entretanto, quando a gente vai estudar, vai avaliar os estudos, é uma variedade muito grande de informação, a gente não consegue ter uma caracterização própria. E já sabemos, né, de longa data que vários efeitos estão relacionados com efeitos benéficos, são relacionados à mobilização precoce, como, por exemplo, a prevenção e a redução da polineuropatia e da miopatia do doente crítico, melhora da qualidade de vida dos pacientes, redução do tempo de internação, tanto na UTI quanto no hospital, redução da mortalidade durante a internação hospitalar, preservação da força muscular, tanto periférica quanto respiratória, e aí o ponto da nossa aula de hoje, redução do tempo de ventilação mecânica e de desmame. Então, a gente já tem informações atuais que trazem que a mobilização, quando realizada de forma precoce, é capaz de reduzir o tempo de ventilação mecânica e o tempo de desmame da ventilação. E antes de entrar realmente nos estudos e falar da ciência que envolve isso, eu trago aqui algumas definições que são importantes para a gente entender a importância também da mobilização. Primeiro, fraqueza adquirida na UTI.
Então, o que é essa entidade, essa condição clínica? É uma fraqueza que é difusa, simétrica, ocorrendo dos dois lados do corpo, né, nos dois hemicorpos, é detectada clinicamente, envolve todas as extremidades, ou seja, os membros superiores e inferiores, e também os músculos respiratórios, e ela surge após o início da doença crítica. Então, é uma fraqueza que é relacionada, que é causada exclusivamente pela doença crítica, que não é relacionada a outra condição patológica. E o diagnóstico pode ser feito com testes de força muscular manual, como, por exemplo, o uso do score MRC, o somatório, né, do score MRC, em que se avalia 6 movimentos bilateralmente, se pontua cada um deles de 0 até 5, como um grau de força, e valores menores que 48 são indicativos de fraqueza muscular, de fraqueza adquirida na UTI. Assim como a dinamometria de preensão palmar, usando um dinamômetro, né, de avaliação de força da mão. Quando a gente avalia a mão dominante do indivíduo, se for um homem, abaixo de 11 kg força, ou uma mulher com valor abaixo de 7 kg força, a gente tem aí o diagnóstico da fraqueza adquirida na UTI. E de forma associada, a fraqueza diafragmática é muito comum. O que é a fraqueza diafragmática? É quando ocorre uma redução na capacidade de geração de pressão pelo diafragma, com redução da espessura e redução da fração de espessamento do diafragma também, após o início da ventilação mecânica. E aí a gente vai ter como formas de diagnóstico uma pressão do tubo menor que 11 centímetros de água, quando realizada estimulação magnética bilateral do nervo frênico na região cervical, ou então, por meio de ultrassonografia, avaliando a excursão diafragmática, quando menor que 11 milímetros, ou então a fração de espessamento diafragmático, quando menor que 20%. Então, são formas de diagnosticar a fraqueza diafragmática, que muitas vezes está associada à fraqueza adquirida na UTI. E essa relação entre fraqueza muscular e diafragmática com falha do desmame já foi mostrada em vários estudos. E aqui eu trago um estudo de 2017 que comparou exatamente um grupo de pacientes que falhou no desmame, com 33 indivíduos, versus um grupo de pacientes que teve sucesso no desmame, com 43 indivíduos. Então, avaliando a atividade diafragmática, tanto a fração de espessamento diafragmático quanto a excursão diafragmática foram menores no grupo de pacientes que falhou. Da mesma forma, a avaliação do score do MRC foi valores menores que 48 no MRC foram encontrados em mais pacientes no grupo falha quando comparado ao grupo sucesso, 46% versus 26%, sendo que o valor médio do MRC, do somatório do MRC, foi de 43 no grupo falha e 51 no grupo sucesso. Então, a gente tem aqui já uma caracterização que nos mostra que indivíduos mais fracos do ponto de vista periférico, ou seja, membros mais fracos, e indivíduos com fraqueza diafragmática, com disfunção diafragmática, parece ter mais chance de falhar, ou pelo menos aqueles que falham têm valores menores relacionados à força periférica e à força muscular respiratória também. E ao observar os pacientes que tiveram fraqueza adquirida na UTI, nesse mesmo estudo, vejam que a prevalência de desmame prolongado e de desmame difícil foi maior do que a prevalência de desmame simples. Quando avaliado disfunção diafragmática, esse valor foi bem maior. Então,
quase todos os pacientes com disfunção diafragmática tiveram desmame prolongado e boa parte, em torno de 90% daqueles que tinham disfunção diafragmática, evoluíram para desmame difícil. E em torno de 40% somente tiveram o desmame simples. Então, vejam que o paciente com fraqueza muscular periférica, com fraqueza respiratória, parece ter mais chance de falhar no desmame da ventilação mecânica e também tem mais, pode estar associado ao prolongamento do tempo de ventilação mecânica e à ocorrência tanto do desmame difícil quanto do desmame prolongado. E nesse mesmo estudo, deixa eu voltar aqui, nesse mesmo estudo, avaliando os pacientes que tiveram disfunção diafragmática, chama atenção, novamente, o desmame prolongado, o desmame difícil, um tempo maior de ventilação mecânica, 7 contra 4 dias, um tempo maior de internação na UTI, 10 contra 6 dias, um tempo maior de internação hospitalar, 23 versus 18 dias, maior mortalidade na UTI e maior mortalidade hospitalar. Então, os pacientes que tiveram essas evoluções piores tinham disfunção diafragmática. Então, isso é um fato que chama atenção. E, relacionada à fraqueza adquirida na UTI, a fraqueza periférica, também tempo de ventilação mecânica maior naqueles com fraqueza, tempo de internação hospitalar maior, mortalidade também maior e mortalidade tanto na UTI quanto hospitalar. Valores maiores, apesar de não ter diferença estatística, mas clinicamente a gente consegue perceber uma diferença pelos percentuais distintos, ok? Então, a gente tem aí esse impacto. E aí, vários estudos nos últimos anos foram realizados com o intuito de testar diferentes protocolos de mobilização nos desfechos funcionais, incluindo aí também os tempos de ventilação mecânica e desmame. Então, esse estudo chinês avaliou um programa de mobilização precoce nos desfechos de pacientes sob ventilação mecânica. Como é que aconteceu esse estudo? Um período inicial em que não havia protocolo algum, depois um período em que foi aplicado o protocolo, certo? Foram 2 momentos. Então, foram 63 pacientes antes do protocolo e 90 após o protocolo, e incluía a mobilização realizada por enfermeiros, terapeutas respiratórios, fisioterapeutas e a família, e o protocolo era iniciado em até 72 horas após o início da ventilação mecânica. Então, a primeira fase do protocolo é a fase antes, né? Foi aí de janeiro a março. De março a junho foi um período de educação, de treinamento das equipes. Para a fase 2, que é a fase pós-intervenção, que durou de junho a outubro, e de outubro a dezembro, uma fase de manutenção. Então, foram 6 meses de o pré mais a educação, e depois 6 meses de fase 2 e 3, a fase de pós-intervenção e de manutenção. E o protocolo era baseado em níveis de função, no qual, no nível 1, o paciente era mobilizado passivamente, no nível 2, mobilizado ativamente no leito, no nível 3, o paciente já sentava na beira do leito, e no nível 4, o paciente já sentava fora do leito, da cama. Era realizado 2 vezes ao dia, 5 dias por semana, por 30 minutos, durante a visita da família. Então, a família participava desse processo. O que a gente tem de resultado? Nessa coluna, na segunda coluna, nós temos aí antes do protocolo e na terceira coluna, após o protocolo. O que é que se observou? Redução do tempo de ventilação mecânica, que antes era de 7 horas e meia, reduzindo para 4,7 horas.
tempo de internação na UTI também reduziu de 9,9 para 6,9 dias, ou seja, uma queda de 3 dias no tempo de internação na UTI. E o tempo de internação hospitalar caiu de 24 para 19 dias, então em torno de 5 dias de redução no tempo de ventilação, no tempo de internação no hospital. Então, a gente tem resultados bem interessantes. Comparando as fases 1, 2 e 3, houve uma queda de 34% na duração da ventilação mecânica, 2,6 dias, queda de 32,3% no tempo de internação na UTI, 3,2 dias, queda de 44,5% na duração da internação hospitalar, uma redução aí de quase 11 dias entre a fase 1 e a fase 3. E apesar de não ter diferença estatística, porém, houve uma redução anual nos custos hospitalares em torno de 134 mil dólares. Então, além de promover benefício para o paciente, houve um benefício também para a gestão do hospital. Esse segundo trabalho de 2019, orientado aí pelo Stefano Nava, avaliou um programa de fisioterapia em pacientes sob ventilação mecânica prolongada. Então, foram mais de 1.300 pacientes admitidos numa UTI ao longo de 15 anos e foram incluídos 560 pacientes. O programa de fisioterapia era baseado em steps, em etapas, então eram 4 etapas. Dividiram os pacientes em grupos. Aqueles pacientes que alcançavam somente o step 1, ou seja, antes do step 2, ou seja, até o step 1, e aqueles pacientes que alcançavam acima do step 2, ou seja, o step 3 e o 4, e outro grupo que atingia até o step 2, somente o 1 e o 2. Então, menor nível de mobilização, de mobilidade no nível 1, 2, maior nível nos steps 3 e 4. E foi avaliada aí a taxa de sucesso no desmame da ventilação. Aqui é o protocolo de cada step, no qual no step 1 eram realizados movimentos passivos de membros superiores e membros inferiores, de braços e pernas, 2 vezes ao dia, 6 dias por semana. O step 2 já incluiu exercícios assistidos e ativos. O paciente sentava na cadeira, já fora do leito, por 20 minutos e já era transferido da posição sentada para em pé. No nível 3, o paciente já era transferido de forma ativa para a cadeira e já andava, já caminhava com auxílio de um andador ou do fisioterapeuta 2 vezes ao dia. E no step 4, o paciente já andava com algum dispositivo auxiliar ou então com a ajuda de uma pessoa. Então, era essa a distribuição dos protocolos. O que é que se observou? Que o desmame teve sucesso em 72% dos pacientes que tinham ou que alcançavam mais acima do segundo step, e em 55% daqueles que não alcançavam acima de 2 steps, que ficavam no step 1 e no step 2. Então, quando compara-se o grupo sucesso, o grupo que teve sucesso, com o grupo que teve insucesso, a maior parte dos pacientes que teve sucesso teve ou alcançou um step superior a 2, ou seja, step 3 ou step 4, eles conseguiam andar, por exemplo, então tinham mais independência. E os melhores resultados foram observados nos pacientes que foram para a ventilação mecânica por insuficiência respiratória hipoxêmica ou então por insuficiência respiratória no pós-operatório. Então, os melhores resultados foram relacionados a esse perfil de pacientes.
aqueles entubados por falência respiratória hipoxêmica ou então por falência respiratória no pós-operatório. Então, a chance do paciente ter sucesso no desmame da ventilação mecânica ao atingir acima de 2 steps é de 2,17. A chance de maior de sucesso quando comparado àqueles pacientes que não atingem o nível 3 e 4. Então, a chance de sucesso é 2,17 vezes maior nesses pacientes que alcançam maior nível de funcionalidade. Um outro estudo que avaliou, o foco desse estudo, na verdade, era avaliar desfechos funcionais, como o TUG teste e a medida da independência funcional, avaliou 115 pacientes que ficaram intubados com expectativa de permanecer por mais de 72 horas e tinha um protocolo aí que incluía a mobilização precoce, a fisioterapia respiratória, com exercícios passivos, assistidos, ativos ou resistidos e o uso da cicloergometria uma vez por dia, comparando a um grupo de pacientes que realizava apenas mobilização precoce, fisioterapia respiratória e exercícios passivos ou ativos. A ideia aqui, na verdade, era identificar se a inclusão de exercícios resistidos e aeróbicos causava algum impacto positivo nesses pacientes. Então, esse gráfico mostra a distribuição das atividades no grupo controle, as colunas em azul, no grupo experimental, as colunas em amarelo. Então, o que houve de diferença, basicamente, foram os treinos de endurance, ou seja, o treino aeróbico com cicloergômetro, e pouca coisa aqui no treino resistido. No restante, foi tudo bem parecido. A terapia respiratória, a mobilização, os exercícios, a terapia para disfagia também. O que diferenciou aqui foi a inclusão do exercício aeróbico apenas, comparando os dois grupos. E aí, dentre as variáveis analisadas como desfecho, tinham, logicamente, o TUG, a MIF, né, os testes e a escala funcional. E, quando se comparou o tempo de ventilação mecânica no grupo experimental versus o grupo controle, não houve diferença. Então, 5,4 dias no grupo experimental, 5 dias no grupo controle, mostrando aqui que a inclusão da cicloergometria não trouxe, né, mudanças quanto à necessidade, aliás, quanto à duração do tempo de ventilação mecânica. Esse outro estudo aqui avaliou também a mobilização por meio da cicloergometria no leito, né, nos pacientes críticos, e dentre os desfechos, novamente, os dias de ventilação mecânica sem impacto no grupo controle, né, no grupo rotina, 8 dias, versus 8,5 dias no grupo que fez a intervenção com o cicloergômetro. Então, esses dois estudos avaliaram a inclusão do exercício com o cicloergômetro no paciente crítico e, neles dois, o resultado foi que não houve diferença quanto à redução do tempo de ventilação mecânica. Lembrar que em ambos os estudos, os pacientes recebiam assistência fisioterapêutica com mobilização precoce. A diferença é que um grupo recebia a cicloergometria a mais e o outro não recebia essa conduta, né, esse instrumento. Mais um outro estudo aqui que avaliou, esse é mais antigo um pouco, né, em 2009, que avaliou a fisioterapia precoce, assim como a terapia ocupacional, de forma precoce em pacientes críticos. Quando se comparou o grupo intervenção com o grupo controle, também não foram encontradas diferenças quanto ao número de dias livres de ventilação mecânica e a duração da ventilação mecânica. Aliás, o número de dias livres, não houve diferença estatística, mas o número a duração da ventilação mecânica, sim. 3,4 dias no grupo intervenção, 6,1 dias no grupo controle, ou seja, aí uma redução de quase 3 dias no tempo de ventilação mecânica. Então, esse é um dos primeiros estudos, né, publicados lá, né, em 2009, não é o primeiro, logicamente, mas um dos primeiros, e que já mostrava, desde então, que a mobilização poderia, sim, impactar na duração da ventilação mecânica.
Esse outro estudo publicado agora em 2016, de um grupo australiano, em que se avaliava um protocolo de mobilização precoce guiada por meta, por objetivo. Então, os pacientes eram classificados de acordo com a escala, a IMS, a ICU Mobility Scale, e de acordo com o nível funcional era determinada a terapia que eles iam receber. Então, nesse estudo, quanto à duração da ventilação mecânica, tivemos uma diferença aí de 1,6 dia no tempo de ventilação mecânica, não tendo impacto estatisticamente significativo. Porém, o número de pacientes extubados dentro dos primeiros 5 dias após a randomização foi maior no grupo intervenção. Apesar de não haver uma diferença estatística, 48% versus 24%. Então, a gente tem aí, sem dúvida, uma diferença clínica. Então, é mais um ponto favorável à mobilização como um fator de redução do tempo de ventilação mecânica. E aí, unindo esses estudos que foram apresentados, em 2021 foi publicada uma meta-análise sobre atividade precoce em pacientes sob ventilação mecânica. E o que a gente teve de resultado, né, quando se compilou todas essas informações em um único estudo, fazendo a meta-análise, é que, sim, há, sem dúvida alguma, benefício da mobilização precoce quando se pensa em tempo de ventilação mecânica, em duração da ventilação mecânica. Então, essa meta-análise, ela nos trouxe essa informação. Os estudos aqui incluídos foram exatamente os estudos que eu mostrei aqui para vocês, de Eggman, Hodgson, Coe e Schweigert. Então, são estudos que a gente tem aí disponível na literatura, ensaios clínicos, né, controlados, randomizados, que, quando colocados em conjunto, mostram que a mobilização precoce, sim, tem um grande potencial em auxiliar na redução do tempo de ventilação mecânica e acelerar o processo de desmame da ventilação mecânica. E já que, finalizando a minha contribuição para vocês, como mensagens finais, a gente entende que os protocolos de mobilização na UTI não têm padronização alguma. Então, cada estudo, cada autor acaba desenhando um protocolo de acordo com a sua vivência, a sua experiência, a sua expertise, o perfil clínico do paciente que eles vão intervir. Então, cada um acaba fazendo de uma forma distinta. A gente não tem uma padronização ainda do que é a mobilização, do que é que vai se incluir nesse pacote, né, de atividades que a gente chama de mobilização precoce. Então, temos diferentes quantidades de intervenção, então, o volume de intervenção é diferente, a frequência é diferente, a gente viu aí alguns estudos 1 vez por dia, outros 2 vezes, 5 dias por semana, 6 dias por semana, 7 dias por semana. Então, é muito diferente em cada protocolo a forma de entregar a mobilização para o paciente, a forma de realizar as atividades com o paciente é muito distinta em quantidade e também em qualidade. A gente tem uma grande variedade de intervenções que são aplicadas, incluindo aí as mobilizações passivas, os exercícios assistidos, os exercícios ativos. Alguns estudos incluem os exercícios resistidos com carga, a cicloergometria. A gente tem aí, ganhando força nos últimos tempos, a estimulação elétrica neuromuscular. Então, tem muita coisa muitos recursos que são utilizados no paciente crítico de forma distinta, né, em tempos distintos, em momentos distintos, com frequências diferentes. Então, é uma grande miscelânea, uma grande salada, uma grande mistura de intervenções que, no final das contas, a gente não consegue padronizar. Outro ponto importante é que os estudos foram realizados
e são realizados com perfis distintos de pacientes. E isso pode nos induzir a interpretações equivocadas. Por quê? Uma UTI que tem pacientes cirúrgicos, por exemplo, ela é bem diferente de uma UTI que tem pacientes com doença pulmonar, pacientes clínicos, uma UTI respiratória, ou uma UTI neurológica, ou uma UTI cardiológica. Cada paciente, cada perfil de paciente desse tem características próprias que levam à necessidade de intervenções distintas. Então, quando eu coloco todos eles de forma unida em um mesmo grupo, talvez o efeito da intervenção pode ser diferente, porque o perfil e a necessidade de cada um desses pacientes também vai ser diferente. E, por fim, a mobilização na UTI, como a gente viu nos estudos, e sendo respaldado, reforçado pela revisão, pela meta-análise recente, tem sim potencial de reduzir o tempo de ventilação mecânica. Por quê? Porque ela ajuda, quando bem aplicada, a minimizar a fraqueza adquirida na UTI e a reduzir a fraqueza diafragmática. E a gente sabe que essas duas condições clínicas, quando estão juntas, elas potencializam a falha no desmame e prolongam o tempo de ventilação mecânica. Porém, se eu consigo ter uma intervenção que, de alguma forma, reduz a ocorrência dessas condições, tenha certeza que o paciente vai ter menos tempo de ventilação mecânica e vai ter um desmame mais curto. Consequentemente, vai ter menos tempo de internação na UTI, hospitalar, provavelmente vai ter uma condição funcional melhor na UTI e na alta hospitalar, e lá no final, que eu entendo como papel principal de qualquer fisioterapeuta, ele vai ter melhor qualidade de vida e vai poder retornar mais precocemente, mais cedo, para o seu convívio social, para a sua vida social ativa, para o seu trabalho, para a sua família. Então, essa é a nossa missão: devolver o paciente para a sua família na melhor condição funcional possível. Deixo aqui o meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade. Fico disponível para eventuais questões e a gente vai encerrando por aqui a nossa participação nessa aula. Muito obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Bien, agradecemos al profesor Daniel por brillante palestra. Parabéns, profesor. Obrigado. En realidad, hablar de movilización precoz y la expectativa que uno tiene en la ventilación mecánica es muy amplia. Y usted presentó el estudio en 2009 que fue publicado en Lancet por Schwartz. Creo que es uno de los principales estudios que abrió las puertas de manera científica a todos los fisioterapeutas para el futuro, ¿no? Entonces, se ha hablado bastante, hay mucha evidencia científica que da luces a nuestro trabajo dentro de una unidad de terapia intensiva. Aquí en nuestro país aún tenemos ciertas limitaciones para participar en el contexto multidisciplinario, ¿no? Creo que es un camino que estamos construyéndolo poco a poco y sé que vamos a poder seguir creciendo. Entonces, yo quisiera hacerle una consulta, profesor, y a todos los colegas aquí presentes. Si tienen algún interrogante, pueden hacerlo a través del chat. Y gustosos acá de poder transferirles al profesor Daniel. Profesor, cuando uno tiene su paciente en diferentes circunstancias que se encuentre, sea un paciente cardiológico, neurológico, neurocrítico o un paciente de cirugía general, pero es un paciente crítico finalmente. Sí. ¿Cómo es que vamos a dosificar el término de nuestro ejercicio? Hablando ya un poco acerca de la prescripción del ejercicio en la UTI,
Y de paso le tomo la palabra, el profesor Daniel es un pilar fundamental en el aspecto del diagnóstico fisioterapéutico en la UTI, que es uno de los pilares de nuestra formación, y espero que en otras reuniones podamos hablar ampliamente de esto, ¿no, profesor? Eso es lo que quisiera extenderle como pregunta, a ver que ustedes nos puede abrir las luces para poder desarrollarnos un poco más. Bom, essa sua pergunta, ela tem uma resposta, ela não tem resposta, na verdade, né? Uma resposta bem clara. Mas como que eu penso? Logicamente, o perfil do paciente é muito distinto, o cardiológico, o neurológico, o neurocrítico. Então, eu penso que nós temos que traçar uma estratégia, primeiro, de avaliação funcional, então, buscar por meio de testes funcionais, escalas funcionais, a condição funcional do paciente, porque o neurológico vai ser muito distinto do cirúrgico de uma cirurgia geral. Muito provavelmente, aquele paciente da cirurgia geral, eu vou conseguir andar com ele no primeiro dia após a cirurgia. Um paciente após um acidente vascular cerebral, dificilmente eu vou andar com ele nos primeiros dias. Então, são condições distintas. Então, penso que o planejamento de avaliação funcional, que inclui aí avaliação de força, avaliação de equilíbrio, avaliação de coordenação motora, e aí sim, os testes funcionais, a gente tem vários testes que podem ser aplicados, né, à beira-leito, de forma simples, como o teste de sentar e levantar, de 5 repetições, ou de 30 segundos, de 1 minuto. O tug test, um teste curto, em que o paciente anda 3 metros somente. Então, a gente tem como fazer esses testes e, com base neles, realizar a prescrição do exercício. E além, logicamente, da prescrição, e aí quando eu penso em força, teste de 1RM, se não conseguir fazer, existem equações, cálculos matemáticos que predizem, né, o máximo que o paciente consegue realizar de carga, então posso prescrever com base nisso. Existem alguns estudos que já mostraram o uso das escalas funcionais como prescrição de exercício. A PFIT, existe um estudo que demonstra, que utiliza, na verdade, o resultado da avaliação da escala na cadência da marcha estacionária, trabalha com um percentual do número de passos que foi feito pelo paciente à beira-leito, e isso faz com que isso prescreva o exercício. O estudo da Hodgson, que foi apresentado na aula, que utiliza a AMS como forma de prescrição. Então, o paciente que tem um nível maior, ele vai começar andando e durante tanto tempo, depois ele vai sentar, realizar exercícios ativos e aí até o momento de ficar em repouso. Então, a gente tem ainda muita dificuldade em prescrever o exercício, sem dúvida alguma. Não é algo que a gente está aprendendo a fazer, na verdade, dentro da UTI, isso ainda. E eu acredito que o caminho é esse, é tendo uma boa avaliação funcional. Não nos guiarmos pela doença do paciente, porque nós não tratamos a doença, nós vamos tratar a repercussão funcional. O meu paciente consegue se movimentar sozinho? Sim ou não? Ele tem força para elevar os braços acima, até o nível do ombro? Ele tem força para elevar as pernas até 45 graus, 30 graus? Então, eu avalio a força do paciente, avalio a condição de equilíbrio desse paciente e, com base nisso, eu vou prescrever atividades e exercícios aí bem direcionados de forma individual. É algo muito trabalhoso ainda longe da nossa realidade, mas que particularmente é algo que eu tenho estudado aqui dentro da nossa UTI. A gente tem feito algumas pesquisas tentando individualizar a prescrição com base em ferramentas, mas até agora a gente não tem ainda um padrão muito bem definido, justamente pela dificuldade relacionada ao perfil dos pacientes, que é muito distinto e talvez a gente tenha que trabalhar com modelos de protocolos diferentes
para perfis de pacientes diferentes. Obrigado, professor. Aqui temos uma pergunta da nossa colega Jorlene Vargas. Ela diz: poderia anotar os nomes das provas e escalas funcionais? Claro, eu posso até digitar aqui no chat, que talvez fique melhor, porque o português aqui para o espanhol e para o inglês talvez fique longe. Eu vou digitar aqui no chat, que fica mais fácil de entender. Bien, profesor, entonces nos quedamos con lo último que usted nos dice, ¿no? Los fisioterapeutas no tratamos patologías, eso es para los médicos. Hay que centrarnos más en las disfunciones propias de un paciente. Y bueno, ya le hacemos en nombre de nuestra directiva de Sopefti para que en una próxima oportunidad hablemos de manera más profunda acerca del diagnóstico fisioterapéutico en una UTI, que es muy importante para no solamente revalorizar la profesión, sino para poder tener un camino cierto en el desarrollo de la misma. Profesor Daniel, muchísimas gracias por esta oportunidad, y yo estoy seguro que no es la primera ni la última vez que estamos aquí con Sopefti Azografia. Muchas gracias. Novamente, eu que agradeço o Milton e a Fernanda pela oportunidade e agradeço a todos que participaram aqui da atividade. Passo a palavra agora para a Fernanda, que é a estrela principal dessa noite. Bien, ahora vamos a escuchar a la profesora Fernanda Lanza. Ella es miembro, como ya les mencioné, de la directoría de Azografir, de la gestión actual. Ella nos va a hacer una invitación muy importante, seguramente muchos de ustedes ya han participado. Antes de eso quiero hablar una experiencia personal. Azografir es una asociación muy grande, muy querida por nosotros. Tuve la oportunidad de conocerla gracias a mi amigo y presidente actual Jorge Vélez, que estuvimos en 2010 en Porto Alegre y en 2012 en Río de Janeiro. Desde ahí hemos tenido un vínculo muy directo con Azografir, y Azografir ha ido ayudando mucho a la fisioterapia peruana. El desarrollo que tenemos hoy en día en Perú es gracias a Azografir, hay que reconocer eso. Son nuestra inspiración y seguramente estamos en un camino para un día poder ser como esta importante institución. Acérquense a Azografir, participen con Azografir. Tienen muchas plataformas de enseñanza, de estudio. Tenemos una parcería entre Sopefti y Azografir. Acá los colegas presentes que son socios de Sopefti también pueden acceder a ser socios de Azografir. Muchos de ellos ya disfrutan de todos esos beneficios. Entonces dejo la palabra a la profesora Fernanda para que la escuchemos en la invitación que nos tiene el día de hoy. Muchas gracias. Obrigada, Milton. Obrigada, Daniel, pela excelente palestra. Muito obrigada a todos os participantes por estarem aqui conosco. Gostaria de convidá-los para o nosso evento, nosso grande evento que vai acontecer em abril, e na cidade de Florianópolis, que é uma bela cidade que vocês têm que conhecer. Todos veem minha apresentação? Sim. Então, de 27 a 30 de abril, teremos o 20º Simpósio Internacional de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, em Florianópolis. Como o Milton já falou, temos parcerias com os irmãos da América Latina, inscrições estão abertas, e esse evento é realizado em parceria com outras instituições, inclusive Solacur e Congresso Sul-Americano de Fisioterapia Cardiorrespiratória. A Asobrafir, a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, é quem organiza esse simpósio para capacitar os fisioterapeutas. Dr. Daniel é o presidente,
Eu estou como diretora científica, Alexandre Simões, diretor administrativo, Lucas Cacau, diretor financeiro, Gabriel Rapelo, diretor secretário, Vinícius Maldaner, Laura Tomasi e Fabrício Olinda como suplente. Todos nós estamos organizando para vocês esse belo evento, que terá muitas oportunidades de aprendizagem. Teremos o pré-congresso no dia 27, que serão 11 salas de atividades. Fisioterapia em terapia intensiva adulto. Professor Daniel Lago estará conosco dando esse pré-congresso de 8 horas. Pré-congresso de fisioterapia cardiovascular, abordaremos reabilitação no paciente após infarto, após cirurgia cardíaca. Fisioterapia em terapia intensiva adulto, que abordará ventilação mecânica e imobilização do paciente crítico. Fisioterapia em terapia intensiva neonatal pediátrica, falando da ventilação mecânica no paciente neonatal e pediátrica. Fisioterapia nos distúrbios respiratórios do sono, uma abordagem bastante recente do fisioterapeuta no Brasil para tratar os distúrbios respiratórios do sono. Fisioterapia respiratória adulto, teremos um pré-congresso de Covid-19, reabilitação de Covid-19. Fisioterapia neonatal, técnicas de fisioterapia respiratória. Um pré-congresso sobre gestão, para aqueles interessados em protocolos, indicadores, processos de gestão dentro dos hospitais, técnicas de fisioterapia, e um pré-congresso da Associação Brasileira de Pós-Graduação, que terá como tema revisões sistemáticas e meta-análise na nossa área. Todos esses pré-congressos terão a duração de 8 horas cada um deles. Além disso, a partir do dia 28, teremos 10 salas simultaneamente com diversos temas. Sala de fisioterapia em terapia intensiva no adulto, sala de fisioterapia cardiovascular, sala de fisioterapia respiratória, fisioterapia nos distúrbios do sono, fisioterapia na terapia intensiva neonatal, uma sala de tecnologia e inovação, fisioterapia na atenção primária e na atenção domiciliar, voltada muito para o atendimento do paciente em casa e também no pós-Covid. Teremos uma sala específica do Solacur com os irmãos que nos presentearão com temas específicos e também na língua nativa. Essa sala será toda em espanhol. Uma sala de gestão, continuando os protocolos de gestão e de administração hospitalar. Fisioterapia cardiorrespiratória pediátrica, como tratar os ninhos. E essas salas todas ocorrerão simultaneamente e temos a proposta de apresentar para vocês todos esses temas por cerca de 200 palestrantes internacionais e cerca de 26 palestrantes internacionais, dentre eles os colegas da América Latina. Tivemos 837 resumos submetidos e até a data de hoje estávamos com mais de 1.400 inscritos para esse evento. Esperamos chegar a 2.000 inscritos. A cidade de Florianópolis fica na região sul do país, é uma ilha bastante bonita que eu vou mostrar para vocês agora. Esse é o local onde será o nosso evento
e eu vou mostrar para vocês a ilha bonita que vocês podem, além de ter muito aprendizado, ter um processo, aproveitar para ter momentos de descanso. O nosso site está em português, inglês e espanhol. Visitem cifir.com.br para mais informações. Esperamos vocês no Cifir 2022. Bien, doctora Fernanda, doctor Daniel, muchas gracias. Yo sé que con esta invitación vamos a poder indagar un poco más en el website del simposio. Como ya nos mencionaba, hay muchísimas oportunidades para poder estudiar y prepararnos un poquito más. Entonces veo que ya se respondió la pregunta del profesor Daniel, está en el chat. Nuevamente no me queda más que agradecerles y esperemos que esta no sea la primera vez y poder reunirnos para poder escuchar unos temas más de parte de ustedes. Muchísimas gracias, profesores. Muchas gracias, Milton. Conte conosco. Gracias, Milton. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. A todos, buenas noches a todos.